gente vê que fala de revolução, né? Luciferiana e tal, a gente tá falando sobre esse assunto aí, mas tem uma outra figura que, pra mim, também tinha uma face revolucionária ali, que é o próprio Jesus, né? Que ele se opôs totalmente ao sistema ali e ele moldou nossa sociedade ali em termos morais e éticos e tal. Como que você vê essa figura de Jesus e a sua importância? Tá. Embora eu não veja Jesus como um personagem histórico real, mas acredito que alguém dentro dessa concepção física viveu, e dentro de uma expectativa de um romantismo acabaram louvando e colocando ele como um Messias. Só para estar trazendo um contexto que não, de maneira nenhuma, está faltando ao respeito com o personagem bíblico. É interessante, tanto que os próprios judeus, já que ele era judeu, tirando o judaísmo messiânico agora moderno, essa concepção, não o veem como Yeshua, não o veem como Messias, o Messiá. Até porque, para ter sido o Messias anunciado, ele não poderia ter pecado. E ele pecou. Ele fez uma cura no sábado, era proibido exercer trabalho ou atividade no sábado. Então, ainda que por um motivo maior, mas pecou. Independente da questão romântica que viram ele, tanto que ele foi tido como santo e visto como Deus dentro da documentação católica, séculos após a formação da igreja, que até então não o via como um ser divino. Então houve uma romantização. Mas é fato. Dentro do contexto bíblico, ele acabou sendo extremamente revolucionário. Ele botou abaixo as funções do templo, justamente, independente de ter pecado, mas trouxe como contexto qual é a moral de dizer que vão pecar no sábado e deixar uma ovelha atolada passando fome até no dia seguinte. Ele trouxe um sistema de revolta e de libertação do seio que o pessoal queria, porque até então, na concepção bíblica, tu és judeu, tu és salvo. Sim. Uhum. Se tu não és judeu, você não pode ser salvo. Então, ele trouxe, segundo Paulo, a expansão da aliança, na verdade, tirando do judeu que não o reconhecia como Messias e expandido para todo o povo que não era judeu, que eram os gentios. Então, fato, como revolucionário, foi uma figura muito forte. Até uma coisa que eu digo independente de alguém acreditar que Jesus foi Cristo ou não, porque na verdade Cristo é um estado de ser divino maior. Buda, por exemplo, né? É crístico. Buda mesmo dá para dizer que atingiu um estado crístico através da iluminação, através do sofrimento do corpo. Mas uma coisa é fato. Aí você me pergunta, eu posso considerar Cristo como um daimon? Dá. Porque daimon significa ser de sabedoria. Aquele que atingiu a sabedoria. E como é egrégora, há tantas milhões de pessoas que cultuam, que acendem vela. Sim, porque na evangélica não é normal, mas na igreja católica é normal acender vela para Cristo. Outra, só uma dúvida nesse ponto sobre o daimon. Daimon significa isso que você falou mesmo ou é espírito? Muita gente fala que é espírito, outras pessoas trazem um outro tipo de explicação e aí eu fico bem perdido. Não, é porque o que acontece? Tem a questão de Sócrates, que o coloca como espírito que o acompanha. Na verdade, não deixa de ser espírito a partir do momento que estamos falando de uma natureza espiritual. Certo. Mas é que daimon, no contexto mais puro,
ele é um ser de sabedoria, acima de espírito, porque nem todo daimon é espírito. Espírito é alguém, Alguém que desencarnou. é alguém que encarnou. E os daimons, na sua natureza, não nasceram. Eles são sedins, que significa serpentes de fogo, ou também serafins, que é o caso dos anjos. Servos, criaturas geradas pelo fogo. Eles não possuem espírito. Automaticamente também são livres do processo de reencarnação. Então Cristo, né, Jesus Cristo, ele acaba tendo sim uma figura revolucionária, tanto que como historiador, agora estou falando como historiador, se acredita que a causa da queda do Império Romano foi o cristianismo. Porque os caras que matavam para poder ter uma glória, né, o Ragnarok, a exaltação, né, começaram a ficar com pena de matar. E tanto que eles começaram a permitir que os bárbaros, os francos, começassem a ocupar as aldeias, começassem a, como mendigos, a ficar num cantinho, ali numa boa, né, com pena. E quando eles estavam realmente em número, de forma mapeada, estratégica, tomaram conta de Roma e tiveram a queda do Império Romano. Então, olha toda a revolução social, antropológica, filosófica, além da religiosa, histórica que nós tivemos. Então, sim, dá para considerar Jesus Cristo como um revolucionário. E aproveitando este gancho do revolucionário, o que, mesmo assim, não deixa do primeiro revolucionário ser Lúcifer. Porque ele que chegou lá, não... tu diz que tu és justo, mas tu mata sem sentido. Tu diz que tem um plano, mas este plano, para ser executado, a humanidade tem que perecer, tem que sofrer. Tu cria e destrói a teu bel prazer, não te dá por satisfeito. Tanto que nós tivemos dragões, nós tivemos período de dinossauros. À medida que não se agradava, ia extinguindo para ir criando uma nova safra de existência. A queda de Lúcifer o mostrou como o primeiro revolucionário, aquele que buscou trazer uma ideia de libertação, de refazer um novo reino.